Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui novamente, nos assistindo. Não sei se você nos vê pelo canal do YouTube ou pelo perfil do Instagram. Se você estiver nos vendo pelo YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, ative notificações, deixe um like, deixe um comentário também. Assim você nos ajuda para que o YouTube possa propagar mais esse vídeo. Se você está nos seguindo ou nos acompanhando, perdão, pelo Instagram, lembre aí de seguir o nosso perfil também e compartilhar esse vídeo, tá bom? Chegamos para a lição número 2, a segunda semana do guia Temas do Evangelho de João, e nós vamos ver hoje um pouquinho a respeito dos sinais da divindade, que é a nossa lição de sábado. O verso para memorizar nos apresenta João, capítulo 11, versos 25 e 26. E ali é revelado uma das declarações mais poderosas que Jesus fez. Se você se lembra ou leu, ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida." Essa afirmação de Jesus não é apenas uma promessa futura, mas uma revelação da própria identidade divina de Cristo. E ao longo de todo o Evangelho de João, nós somos continuamente lembrados de que Jesus é o Filho eterno de Deus, não criado, mas existente desde o princípio junto com o Pai, assim como descrito em João capítulo 1, versos de 1 a 3. Esta verdade é central para o entendimento da divindade de Cristo e é um dos pilares do cristianismo. Por isso que essa lição tem como título Sinais da Divindade. Falando um pouquinho sobre a pré-existência e a divindade de Cristo, aqui no Evangelho de João, o Evangelho começa com uma afirmação crucial. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na verdade, a melhor tradução para a palavra que aqui está como verbo seria palavra. A palavra logos, no grego, foi traduzida para verbum, no latim, e acabou ficando como verbo no português. Mas a melhor tradução é palavra. E o texto ficaria: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus mesmo, e Deus era a palavra. João capítulo 1, verso 1. Essa passagem ela reflete o conceito da pré-existência de Cristo, a ideia de que ele sempre existiu. E João, diferentemente dos outros evangelistas, ele não começa a narrativa com o nascimento de Jesus em Belém, mas ele nos leva direto a um ponto anterior no tempo, onde Cristo já existia em comunhão com o Pai. Isso refuta qualquer ideia que possa aparecer de que Jesus teria sido criado ou de que seu início foi num nascimento terreno. Algumas curiosidades exegéticas para você do texto: a palavra eu sou, ou a frase eu sou. Esse termo eu sou, no grego ego eimi, aparece várias vezes no Evangelho de João. E cada vez que Jesus usa esse termo, ele faz uma clara alusão à revelação de Deus a Moisés, lá na sarça ardente. Se você se lembra, Deus se identificou como eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, verso 14. Em João 11, 25, quando Jesus diz eu sou a ressurreição e a vida, ele não está apenas afirmando a sua capacidade de ressuscitar os mortos, mas ele está ecoando a identidade do próprio Deus. Esse uso repetido do eu sou, ao longo do Evangelho de João: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas. Isso é uma reivindicação clara da divindade de Cristo. O termo ego eimi, nos contextos em que Jesus utiliza nos evangelhos, tem uma força semântica muito especial. Para os ouvintes judeus daquela época, isso imediatamente remetia ao nome sagrado de Deus, Yahvé, ou as iniciais, na verdade, as consoantes, YHWH. E, portanto, cada vez que Jesus usava essa expressão, ele estava estabelecendo sua igualdade com Deus, o Pai, o Deus de Israel. Alguns outros pontos dos sinais da divindade de Jesus é que João constrói no seu evangelho, ele constrói todo o evangelho em torno de sinais e milagres, que, como nós falamos na lição anterior, não são apenas demonstrações de poder, mas revelações da natureza de Cristo. E cada um dos sinais que João relata serve para apontar uma verdade muito maior. Jesus não é apenas um profeta, um mestre comum. Ele é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. O milagre que ele faz, por exemplo, na multiplicação de pães, lá em João 6, versos de 1 a 15, ou a cura do cego de nascença, em João 9, versos de 1 a 41, e a ressurreição de Lázaro, por exemplo, no capítulo 11, são apenas alguns exemplos desses sinais. E o que torna esses milagres únicos não é apenas o poder que está envolvido ali,
mas o fato de que eles revelam aspectos profundos da missão redentora de Cristo. Uma curiosidadezinha arqueológica para você, falando de Betânia e da ressurreição de Lázaro, uma das cenas mais poderosas relacionadas à divindade de Cristo acontece exatamente em Betânia, onde ele ressuscita Lázaro, lá no capítulo 11. A cidade de Betânia está localizada a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, e é um local arqueologicamente muito significativo. Algumas escavações que foram feitas na região ali de Betânia revelam um pequeno vilarejo que na época de Jesus existia, e a proximidade com Jerusalém tornava um local de fácil acesso para viajantes participando das atividades religiosas ali em Jerusalém. E a escolha de Betânia como cenário da ressurreição de Lázaro é muito significativa, não apenas por ser uma cidade onde Lázaro vivia e era conhecido, mas também era muito próxima com a cidade onde Jesus seria condenado e crucificado. E essa proximidade geográfica cria um contraste bem interessante e simbólico, é muito forte. A cidade onde Jesus traz Lázaro de volta à vida está perto do local onde ele, o autor da vida, entregaria a sua própria vida. A ressurreição de Lázaro, sendo um dos sinais mais impressionantes realizados por Jesus, prepara todo o terreno para a revelação final da divindade dele por meio da sua própria morte e da sua ressurreição. Voltando aqui às questões relacionadas aos sinais de Jesus, falando sobre a reação dos homens, de muitos homens naquele tempo, e da cegueira espiritual, é fascinante observar que mesmo diante dos sinais tão extraordinários, muitas pessoas não acreditaram em Jesus. A cura do cego de nascença, lá em João 9, revela a cegueira espiritual dos líderes religiosos, e eles simplesmente, mesmo vendo a evidência clara do poder de Jesus, se recusaram a crer. Esse fenômeno de rejeição, ele culmina ali na conspiração para matar Jesus, que está em João 11, 47 a 53. E isso revela que o problema não estava na falta de evidências, mas na dureza do coração. Assim, os sinais que deveriam levar à fé, muitas vezes levaram em divisão, descrença e oposição. E aqui é uma aplicação teológica, espiritual, muito interessante para nós. O estudo dessa semana vai destacar a divindade de Jesus como Filho eterno de Deus. E cada sinal descrito no Evangelho de João aponta para essa verdade. No entanto, a lição mais importante é que a fé não depende apenas de milagres ou sinais visíveis. Muitos viram os sinais, mas não creram. A verdadeira fé é uma resposta à revelação de quem Jesus é, e não uma resposta ao que Jesus faz. É crer nele, mesmo quando não temos evidências tão visíveis, é confiar nele, que é o eu sou, o Filho de Deus, que dá poder, porque ele é quem tem a vida eterna. Desse modo, o verso para memorizar da lição dessa semana, lá em João 11, 25 e 26, é um convite para todos nós. Jesus nos desafia a pergunta: você crê nisto? Esta é a pergunta central que todo ser humano deve responder. Não basta reconhecer os sinais, é preciso crer que Jesus é a ressurreição e a vida, e por meio dele temos esperança e vida eterna. Que Deus te abençoe, siga nossas redes sociais, siga nosso perfil no Instagram, siga nosso canal, se inscreva, e nós nos vemos na lição de amanhã. Um grande abraço e até lá. O estudo de domingo tem como título O Milagre do Alimento para 5.000 e está relatado em João, capítulo 6, versos de 1 a 14. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, que é registrado aqui em João 6, é mais do que apenas um evento onde Jesus provê comida física. Esse evento, na verdade, ele aponta para verdades muito profundas sobre a divindade de Cristo e o papel dele como Messias e libertador. Este milagre acontece num momento muito importante no calendário religioso de Israel, na Páscoa. E ele traz significados simbólicos que ecoam, que transpassam a libertação de Israel lá no Egito, debaixo da liderança de Moisés. João destaca esses paralelos para mostrar que Jesus é o novo Moisés, aquele que veio não agora apenas para libertar Israel fisicamente, mas espiritualmente através da sua morte e da sua ressurreição. O contexto da Páscoa e do Cordeiro Pascal aqui apresentados são essenciais para a compreensão. A menção de João, no capítulo 6, verso 4, de que a multiplicação de pães e peixes aconteceu perto da Páscoa, não é acidental. A Páscoa era uma festa central para o povo judeu. Lembrando que a grande libertação do Egito e o sacrifício do Cordeiro Pascual foi substituído pela vida dos primogênitos de Israel.
Assim como o Cordeiro da Páscoa foi morto para que o povo fosse salvo da escravidão, Jesus, que era o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, João 1,29. A conexão aqui entre Páscoa e sacrifício de Cristo é muito clara. Porque Jesus, queridos, ele é o verdadeiro Cordeiro que libertaria a humanidade não apenas da escravidão física, mas do pecado e da morte. Leia lá depois 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. E essa narrativa aqui de João 6, acontecendo bem na época da Páscoa, já está preparando o leitor do Evangelho de João para entender o papel que Jesus tem como libertador final, ou no fim da história. O simbolismo da Páscoa é muito importante e a referência aqui ao sacrifício de Cristo traz uma base, estabelece uma base para o significado espiritual mais profundo do milagre. Por exemplo, uma curiosidade aqui exegética sobre Jesus como novo Moisés. Essa narrativa de João 6 faz vários paralelos entre Jesus e Moisés, destacando que o ministério de Jesus reflete e cumpre também o papel de Moisés como libertador. Alguns dos detalhes que reforçam essa conexão. Lá em João 6,4. Assim como Moisés liderou o povo na libertação do Egito durante a Páscoa, Jesus realiza esse milagre no mesmo contexto, simbolizando que ele é o libertador final. João 6,3 fala de Jesus subindo ao monte. E o gesto de Jesus de subir a montanha lembra o momento em que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei de Deus. Jesus, no entanto, oferece algo maior, não a lei, mas o próprio pão da vida. Lá em João capítulo 6, versos 5 e 6, fala do teste de Filipe. Assim como Deus também testou os israelitas no deserto, Jesus testa a fé de Filipe, preparando ele, Filipe, para a revelação de que ele é o provedor supremo. Lá em João 6,11 a gente tem a multiplicação dos pães. E o milagre de Jesus, multiplicando pães para alimentar a multidão aqui, lembra o maná que caiu do céu, o pão celestial que Deus deu para o povo no deserto. Mas aqui Jesus ele está se apresentando como o verdadeiro pão da vida, aquele que não sacia apenas a fome física, mas também a fome espiritual. João 6,35. Ainda tem a questão dos 12 cestos que sobraram em João capítulo 6, versos 12 e 13. Sabe, o fato de sobrar exatamente 12 cestos de pão não é coincidência. Esse é o número das 12 tribos de Israel, simbolizando a plenitude e a provisão completa de Deus para o seu povo. Esses paralelos não são apenas coincidências narrativas, eles fazem parte de um esquema muito maior da revelação teológica. João está intencionalmente mostrando que Jesus é o cumprimento de tudo que Moisés simbolizava. Moisés liderou o povo para a libertação temporária da escravidão, mas Jesus traz a nós a libertação eterna. Uma curiosidade arqueológica para você: o local do milagre. Acredita-se que o local tradicional do milagre da multiplicação dos pães e peixes esteja na região de Tabgha, nas margens do mar da Galileia. Escavações arqueológicas revelaram uma igreja bizantina construída ali naquele local, datada do século IV, dedicada a este milagre. Um dos achados mais famosos é um mosaico no chão da igreja, representando 2 peixes e um cesto com pães, simbolizando esse milagre. Esse local sagrado é um lembrete de que o milagre não foi apenas uma metáfora espiritual, mas um evento histórico real que impactou profundamente aqueles que o testemunharam, a ponto desse mosaico ter sido pintado no chão. Quando falamos, porém, agora da reação do povo ao profeta prometido, nós vemos que logo depois do milagre, o povo declarou lá em João 6,14: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Essa é uma referência clara de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, onde Moisés profetizou sobre o surgimento de um profeta semelhante a ele. Essa expectativa messiânica estava profundamente enraizada na memória e na tradição do povo judeu. O povo reconheceu que Jesus estava realizando sinais semelhantes aos de Moisés. E isso despertou a esperança de que ele fosse o grande libertador prometido. No entanto, o entendimento deles ainda era muito limitado. Eles estavam buscando um libertador político, não o salvador que Jesus realmente era. E essa história traz para mim e para você uma grande aplicação espiritual a respeito do verdadeiro pão da vida. A multiplicação dos pães e peixes aponta para uma verdade muito maior. Queridos, Jesus é o pão da vida.
Ele nos sustenta, não o corpo, mas também o nosso espírito, a nossa vida espiritual, o nosso ser. Assim como o maná do deserto sustentou o povo de Israel, lá no deserto, fisicamente. Nós sabemos que Jesus agora, ele se oferece, ele oferece a si mesmo como o pão do céu, o pão da vida, o pão espiritual que dá a vida eterna. Esse milagre, portanto, é uma lição de fé. Assim como Filipe e André precisaram confiar em Jesus para alimentar uma multidão, e eles tinham recursos muito limitados, nós também devemos confiar que Cristo é suficiente para suprir tudo em nossa vida. Nós não podemos desconfiar dele. Nós devemos entender que Cristo, ele dá tudo que nós necessitamos. Ele simplesmente provê tudo para a nossa vida, seja física, espiritual, no trabalho, em todas as áreas. O milagre também nos desafia a compreensão da abundância. Muitas vezes, assim como Filipe, nós ficamos olhando para os recursos limitados que estão ao nosso redor e duvidamos de que Deus pode fazer muito mais através de cada um de nós. No entanto, este milagre que está visível a nós hoje através da Bíblia, nos relembra que nas mãos de Cristo, até o pouco que temos pode se multiplicar para abençoar a muitas outras pessoas. Isso é verdade tanto em nossa vida física quanto em nossa vida espiritual. Quando confiamos em Jesus, ele transforma o pouco em muito, a escassez em abundância. Que Deus te abençoe, que essas palavras te ajudem no seu estudo e ajudem você a crer cada vez mais que ele é o próprio Deus, o pão da vida. Nos vemos na lição de amanhã. Um grande abraço e até lá. O estudo de segunda-feira vem nos trazendo detalhes a respeito da declaração "Este é verdadeiramente o profeta". Está baseado em João capítulo 6, versos 14 e 15 e também do 26 ao 36. O milagre da multiplicação dos pães e peixes despertou na grande multidão que acompanhava Cristo, e entre o povo de uma forma geral, uma grande expectativa que, logo de cara, conectou Jesus à figura profética de Moisés, como apresentado lá em Deuteronômio 18:15. Lá, Moisés declarou a vinda de um profeta semelhante a ele. E o povo estava ansioso por um Messias que libertasse cada uma daquelas pessoas, e o povo como um todo, da opressão romana e restaurasse novamente o poder político e militar de Israel. No entanto, a resposta de Cristo, de Jesus, a esse entusiasmo do povo era um pouco diferente do que eles tinham como expectativa. O povo não entendia a verdadeira forma do Messias que Jesus seria. Portanto, essa expectativa deles foi um pouco diferente de como Jesus se apresentou na sua verdadeira missão como Messias. A expectativa do povo, em João lá 6, 14 e 15, você pode acompanhar, era a expectativa de um libertador político. A multidão desejava fazer de Jesus rei, porque eles entendiam que os seus milagres eram um sinal de um libertador que poderia resolver todas as necessidades deles, materiais e também políticas. Portanto, a referência aqui de um profeta que deveria vir ao mundo está conectado diretamente com, como eu disse anteriormente, Deuteronômio 18:15, onde Moisés previu a vinda de um profeta libertador. Mas a visão que eles tinham do Messias estava completamente diferente ou enganada. A visão deles estava enraizada em um conceito político e militar do profeta, do Messias, semelhante assim como Moisés havia libertado Israel debaixo do jugo do Egito. Eles achavam que o Messias que viria também seria um tipo de líder que os libertaria da escravidão romana. Os judeus eles viam o Messias como alguém que restauraria Israel para sua antiga glória, superando toda a opressão romana. E o milagre da multiplicação dos pães parecia confirmar essa visão, já que alimentar as tropas e dar sustento para uma guerra eram tarefas fundamentais para qualquer líder militar. No entanto, Jesus ele recusa o título de rei terrestre, e ele usa aquele momento para ensinar uma verdade espiritual muito mais profunda. Uma curiosidadezinha aqui exegética para você sobre o texto, o termo "eu sou". Quando Jesus, em João 6,35, ele diz "eu sou o pão da vida",
esta é uma das 7 grandes declarações que ele faz no Evangelho de João, usando o termo grego ego eimi, ou eu sou. Aqui Jesus diz, eu sou o pão da vida. E esta frase está conectada diretamente com o encontro de Moisés com Deus lá no Sinai, onde Deus se identificou como o eu sou. Lá em Êxodo 3:14 você pode ver isso. O uso da expressão eu sou, do grego, como eu disse, ego eimi, usado por Jesus aqui, é uma afirmação poderosa da divindade dele, ligando a sua identidade ao próprio Deus que libertou Israel do Egito. As 7 declarações de Jesus em João são: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Essas 7 declarações mostram diferentes aspectos de quem Jesus é e conectam Jesus a necessidades fundamentais da humanidade. Quando, por exemplo, ele afirma, eu sou o pão da vida, ele está revelando que, assim como o maná foi dado no deserto para sustentar o povo fisicamente, ele sustenta a mim e a você, cada um dos seres humanos, de forma material, mas também espiritual. E a menção de Jesus como o pão da vida também está conectada e nos leva imediatamente à ideia do maná, que Deus proveu no deserto para os israelitas debaixo da liderança de Moisés. Veja lá depois em Êxodo capítulo 16. Assim como o maná desceu do céu para alimentar o povo, Jesus afirma que ele mesmo é o verdadeiro pão que desce do céu para dar vida ao mundo. E essa conexão é significativa para nós, porque ela reforça a ideia de que Jesus não veio apenas para prover uma libertação física, política ou militar, mas para oferecer uma libertação espiritual que transcende, transpassa, vai além das necessidades temporais que temos aqui no mundo. Jesus, ele era o maná, mas de uma forma metafórica. E essa metáfora é para revelar algo muito mais profundo. O verdadeiro alimento que o ser humano, que eu e você precisamos, é a comunhão com Deus. Algo que somente ele, que é o Filho de Deus, pode oferecer. O povo, no entanto, não compreendeu completamente a profundidade dessa declaração. Eles estavam muito focados nas necessidades imediatas e materiais, buscando em Cristo um rei que suprisse as necessidades deles aqui e agora. Porém, Jesus veio para suprir a fome espiritual e oferecer a vida eterna, algo que vai muito além do que qualquer reino aqui na Terra. Agora, uma curiosidadezinha arqueológica para você. A região de Decápolis, ali onde o milagre da multiplicação dos pães ocorreu, pertinho da cidade de Decápolis, era uma região composta por 10 cidades que estavam debaixo da influência grega e romana. A proximidade com essa região pagã pode ter contribuído para a preocupação dos líderes religiosos, para que a presença de Jesus e a crescente popularidade deles fosse algo que atrapalhasse a vida dos religiosos. Entre as multidões, Jesus teve muitos seguidores ali. E a presença de Jesus naquele local poderia causar um problema. Algumas escavações arqueológicas ali na região de Decápolis, as 10 cidades formadas por influência greco-romana, Deca significa 10 e polis significa cidade, por isso Decápolis significa 10 cidades. Algumas escavações arqueológicas recentes ali revelaram um ambiente bem diverso com práticas religiosas pagãs, ao lado também de tradições judaicas. E isso nos ajuda a entender e contextualiza a tensão que crescia entre Jesus e os líderes religiosos, porque eles temiam perder o seu controle sobre o povo. Essa tensão é um reflexo da confusão que muitos tinham sobre a verdadeira natureza do Messias. Enquanto esperavam que Cristo ele fosse um líder militar que libertaria Israel, Jesus, na verdade, estava oferecendo algo muito mais revolucionário, uma libertação espiritual que envolvia toda a humanidade, incluindo judeus e gentios, inclusive eu e você. E falando um pouco dessa rejeição e da incredulidade, ali, apesar dos sinais miraculosos que Cristo fez, muitos rejeitaram a sua mensagem espiritual. Em João 6, dos versos 26 a 36, Jesus expõe essa incredulidade do povo, dizendo que eles estavam procurando a ele não por terem de verdade compreendido os sinais, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. Isso revela uma verdade importante para nós. Milagres por si só não são suficientes, meus queridos, para gerar fé genuína.
A multidão via Jesus apenas como um provedor de soluções materiais, sem perceber que ele estava oferecendo a verdadeira vida, a vida eterna. Esse padrão de incredulidade é repetido ao longo do ministério de Jesus, mesmo diante de milagres mais extraordinários, como por exemplo a ressurreição de Lázaro. Muitos permaneceram céticos ou rejeitaram Jesus por não corresponder às expectativas messiânicas que eles tinham. Jesus era um tipo de Messias diferente do Messias que eles esperavam, e por isso eles o rejeitaram. A fé verdadeira, ela é vinda na nossa vida como Jesus ensinou. Veja, a fé verdadeira não depende de sinais visíveis, mas de um relacionamento profundo com Ele, o pão da vida que satisfaz a fome espiritual. E aqui nós temos uma rápida e grande, rápida, porém grande aplicação espiritual para cada um de nós. A resposta do povo ao milagre da multiplicação dos pães destaca um desafio contínuo da nossa jornada espiritual. A tentação de buscar Jesus apenas para soluções para problemas imediatos, enquanto ignoramos o convite para uma transformação espiritual mais profunda, é algo que pode estar acontecendo. Muitos de nós enxergamos Jesus como um disque pizza, para onde nós ligamos quando temos fome. Jesus ele não é o iFood, queridos, espiritual, não é o iFood material, nem espiritual, porque a intenção dele não é prover a nós alimento apenas quando precisamos, mas sim o tempo todo. Da mesma forma que o povo queria um Messias que satisfizesse, todas as suas necessidades materiais e políticas, muitos hoje buscam Jesus apenas para confortos e provisões temporários. Oram e buscam a Ele apenas para ter coisas aqui na terra ou espiritualmente quando estão passando por alguma dificuldade ou alguma luta. Jesus ele chama cada um de nós para nós olharmos além dessas necessidades temporais. Ele nos chama a reconhecer que Ele é o único que pode satisfazer a fome espiritual da humanidade, de forma contínua, dia após dia, eternamente. Assim como o maná no céu, como o maná no deserto, ele sustentou o povo de Israel lá no deserto, o povo de Jesus, aqui na terra hoje, deve ser alimentado pelo pão que vem do céu, que sustenta a nossa alma e nos dá a vida eterna. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos na lição de amanhã. Siga o nosso perfil nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e tenha cada dia um estudo especial sobre a palavra de Deus. Um abraço e nós nos vemos amanhã. A lição de terça-feira vai trabalhar a primeira parte da cura do cego, descrita em João, capítulo 9, versos de 1 a 16. A cura do cego de nascença de João 9 é mais do que um simples milagre físico de Jesus, mais do que um ato físico de Cristo. Ele traz à tona vários temas teológicos profundos sobre pecado, sofrimento, visão espiritual e cegueira. E a forma como o relato ele se desenrola aqui revela o propósito de Jesus em corrigir falsas crenças no seu tempo e revelar a sua divindade. Este milagre gera uma reação polarizada entre líderes religiosos de um lado e, ao mesmo tempo, transforma profundamente a vida do homem curado. Falando um pouco do problema do sofrimento e do pecado. Os discípulos, como muitos outros homens e mulheres em sua época, associavam diretamente a doença ou a deficiência a um pecado anterior, seja da própria pessoa ou de seus pais. Em João capítulo 9, verso 2, eles perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Essa crença, queridos, era baseada em várias passagens do Antigo Testamento que falam sobre a transmissão do castigo do pecado através de gerações. Leia depois Êxodo, capítulo 20, verso 5. No entanto, embora haja casos no Antigo Testamento em que o pecado resultou em sofrimento, como o exemplo do rei Uzias, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versos 16 a 21, o livro de Jó já mostrava que nem todo sofrimento é consequência direta de um pecado pessoal. A história de Jó é um claro exemplo de como o sofrimento pode ser parte de um plano maior, sem estar ligado diretamente a uma transgressão individual. Jesus, ao responder aos discípulos aqui, ele corrige essa visão limitada. Ele diz assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus,
João capítulo 9, verso 3. Jesus não nega que o pecado possa resultar em sofrimento, mas ele deixa aqui claro que neste caso específico, o propósito da cegueira era glorificar a Deus por meio da cura. Jesus desvia o foco do passado, que busca culpados, para agora o futuro, onde a obra de Deus é e será revelada. Uma curiosidadezinha exegética para você sobre o pó da terra e a criação. Um detalhe fascinante aqui deste milagre é o uso da lama feita com o pó da terra que Jesus aplica sobre os olhos do homem cego. Ele mistura sua saliva com o pó da terra. Isso ecoa diretamente ao ato criador de Deus, descrito em Gênesis 2:7, onde Deus formou o homem do pó da terra. Ao fazer a lama e aplicá-la nos olhos do cego, Jesus está aqui claramente, de certa forma, completando uma criação inacabada, imperfeita. Ele está trazendo à existência algo que faltava ao homem que era cego desde o nascimento: a visão. O simbolismo é muito profundo. Assim como Deus deu vida ao homem lá no pó da terra, no caso de Adão, o primeiro homem criado, Jesus, o Filho de Deus, restaura a visão deste homem cego, mostrando que ele compartilha o mesmo poder criador do Pai. Este milagre aponta para a identidade de Jesus como Criador e revela que ele tem o poder de transformar a criação, curando e restaurando o que estava perdido. Mas tem algo aqui sobre a cura no sábado e uma controvérsia. O fato de Jesus curar no sábado é revelado apenas em João 9,14, o que induz uma nova camada de controvérsia. De acordo com a tradição judaica, não era permitido realizar trabalho no sábado. E a cura era considerada a violação dessa regra se não fosse em caso de vida ou morte. Há uma lei chamada Pikuach Nefesh que permite que você transgrida o sábado se a sua vida estiver em risco. Mas eles não consideravam este milagre parte dessa tradição. Embora a Bíblia não proíba explicitamente a cura no sábado, a tradição oral judaica interpretava a guarda do sábado de maneira muito restritiva. Os fariseus, ao saberem da cura, acusaram Jesus de ser um transgredor do sábado, porque para eles, um verdadeiro homem de Deus não quebraria a lei do sábado, o que levou à conclusão de que Jesus não podia ser de Deus. João capítulo 9, verso 16. No entanto, essa mesma cura gerou um grande debate entre o povo. Muitos se perguntavam como alguém que fosse pecador poderia realizar tais sinais miraculosos, como, por exemplo, trazer um homem cego de nascença a enxergar. Isso revela uma divisão que começava a se formar, enquanto alguns se tornavam cada vez mais conscientes da divindade de Jesus, outros se fechavam na sua cegueira espiritual, se recusando a aceitar a verdade, a luz que estava diante deles. Em relação a essa cegueira espiritual dos líderes religiosos, o milagre aqui não só restaurou a visão física do homem, mas também abriu seus olhos espirituais. Enquanto isso, os líderes religiosos, que deveriam ser guias espirituais, ficaram cegos para a realidade da obra de Deus através de Jesus. João frequentemente usa essa metáfora da cegueira física para falar sobre a cegueira espiritual. E este episódio é um dos exemplos mais poderosos deste contraste. Os líderes religiosos estavam tão presos às suas tradições e interpretações legais que não conseguiriam reconhecer o Filho de Deus, mesmo estando a um palmo na sua frente e mesmo estando diante de um milagre tão evidente. O homem cego, por outro lado, passou por uma jornada de revelação. Primeiro ele foi curado fisicamente e ao longo do diálogo ele começou a reconhecer cada vez mais quem era Jesus, enquanto os fariseus, ao contrário, se tornavam cada vez mais endurecidos e cegos. Uma outra curiosidade aqui, no caso agora arqueológica para você, sobre o tanque de Siloé, lá onde o cego foi lavar o seu rosto. Jesus manda o homem se lavar no tanque de Siloé, João capítulo 9, verso 7. O tanque de Siloé foi uma construção significativa durante o reinado do rei Ezequias, que construiu até um túnel para garantir o fornecimento de água para Jerusalém em tempos de cerco.
Veja lá depois, 2 Reis, capítulo 20, verso 20. Em escavações recentes, ali naquela região, o tanque foi encontrado na cidade de Davi, ao sul da antiga Jerusalém, corroborando com essa narrativa bíblica. Esse tanque tinha grande significado simbólico para os judeus, sendo associado à purificação e ao sustento da vida. Ao mandar o homem cego se lavar ali, Jesus conecta o milagre dele com este homem a ideia de purificação e renovação. O homem que antes estava cego agora poderia ver, tanto física quanto espiritualmente. E há uma aplicação espiritual muito importante para nós aqui. Este relato não é apenas uma história de cura física, mas uma lição profunda sobre visão espiritual e cegueira. Enquanto os discípulos e os fariseus viam a cegueira do homem que, como resultado do pecado, havia ficado cego, Jesus vê uma oportunidade grande aqui para a glória de Deus. Para os discípulos e fariseus, a cegueira vinha do pecado. Para Jesus, a cegueira vinha como oportunidade para mostrar as obras do Pai. Da mesma forma, muitas vezes nós podemos enfrentar desafios e sofrimentos que não entendemos completamente. Jesus nos convida a ver além das causas imediatas e a reconhecer que, por meio da fé, até os nossos momentos mais difíceis podem revelar o poder de Deus. Queridos, a cegueira espiritual dos líderes religiosos serve de advertência para todos nós. Podemos estar tão imersos em nossas tradições, regras e interpretações que acabamos perdendo a capacidade de ver o que está acontecendo ao nosso redor e do que Deus está fazendo ao nosso redor. O chamado de Jesus é para que tenhamos nossos olhos abertos, tanto física quanto espiritualmente, para enxergar a obra de Deus em nossa vida. O tanque de Siloé. Siloé vem da palavra Shiló, lá do Antigo Testamento, ou Shiló, para ser mais específico ao hebraico. E isso significa o enviado. O tanque tinha o nome de o enviado. E quem mandou o cego para o tanque foi o Shiló encarnado, o enviado de Deus ao nosso mundo, para abrir as nossas visões, para abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar quem Ele é. Que Deus te abençoe, que o estudo desta terça-feira seja enriquecido e nós nos vemos na lição de quarta-feira. Um abraço e até amanhã. A lição de quarta-feira vem falando sobre a segunda parte da cura do cego e está constando em João, capítulo 9, versos 17 a 34. O segundo segmento aqui do relato da cura do cego, em João 9, revela para nós uma série de interações que aprofundam o contraste entre a crescente fé do homem curado recentemente e também a cegueira espiritual dos líderes religiosos. Esta sessão é fascinante, de 17 até o 34, porque ela, pela primeira vez no Evangelho de João, Jesus não aparece diretamente em uma cena, mas ele permanece como centro da discussão, mesmo não estando na cena do ocorrido. A narrativa aqui se desenvolve com diálogos intensos que expõem a dureza do coração dos fariseus e o crescimento espiritual do homem curado. Aqui esse homem tem claramente o crescimento da visão espiritual. Ao longo dessa narrativa, nós testemunhamos uma inversão notável. Enquanto o homem curado, que era cego desde o nascimento, começa a enxergar fisicamente, ele também desenvolve uma visão espiritual cada vez mais clara sobre a identidade de Jesus. Em contraste disso, os fariseus, que tinham um conhecimento religioso e deveriam ser aqueles que veem, que enxergam, se tornam cada vez mais cegos espiritualmente. No início, o homem cego reconhece Jesus apenas como um homem chamado Jesus. João capítulo 9, verso 11. No entanto, à medida que os diálogos com os fariseus vão se intensificando, ele se refere a Jesus como um profeta. João 9, 17. E mais tarde ele declara: se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito nada. João 9, 33. Esse crescimento espiritual é uma progressão natural que ocorre na vida de qualquer pessoa que é tocada, alcançada por Jesus.
Ele passa de um entendimento superficial para uma convicção mais profunda de que Jesus é mais do que apenas um mestre ou um profeta. Ele é um enviado, o Siloé, o enviado de Deus. A cegueira espiritual dos líderes aqui é muito grande e ela é apresentada de forma muito clara. Enquanto o homem cego está gradualmente percebendo que em Jesus os fariseus mergulham cada vez mais na cegueira espiritual. E João, de maneira muito sutil, ele introduz a cegueira como um tema central. Ao contrário do que muitos pensam, a cegueira não se limita à condição física, mas é frequentemente também utilizada como uma metáfora para a incapacidade de perceber verdades espirituais. Os líderes religiosos, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer os sinais de Jesus, recusaram-se a ver uma evidência clara da sua divindade. Em João 9, capítulo 9, verso 29, os fariseus expressam sua confusão ao dizer assim: sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos, ou este nem sabemos de onde é. Este questionamento dos líderes religiosos revela sua cegueira espiritual. Eles falham em reconhecer a origem divina de Jesus, mesmo diante de um milagre inegável. Nunca havia se ouvido na história de alguém que havia aberto os olhos de um homem cego desde o nascimento. E o que é surpreendente aqui é a persistência deles na descrença, apesar das evidências que são esmagadoras. Esse tipo de rejeição, meus queridos, rejeição ativa, não é meramente uma questão de não ver, não enxergar. É uma questão de se recusar a ver. É o tipo de cegueira que é voluntária e, portanto, mais grave. Como diz o velho ditado, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Uma curiosidadezinha exegética para você sobre o debate a respeito do pecado. A questão do pecado aparece várias vezes ao longo do capítulo. Os fariseus, lá em João 9, 24, acusam Jesus de ser um pecador, porque ele violou a sua interpretação sabática, da lei sabática, a interpretação deles. Em João 9, 34, eles difamam eles difamam o homem curado como alguém nascido em pecado e expulsam ele e sua família da sinagoga. Uma medida extrema que revela o orgulho deles e a recusa em aceitar que Deus pudesse estar operando de maneiras que desafiavam as suas tradições. No entanto, aqui na história, o homem curado, mesmo sem ter toda a formação religiosa dos fariseus, ele faz uma declaração poderosa e lógica também. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. João 9,33. Essa resposta não só refuta a acusação dos fariseus, mas também revela uma sabedoria espiritual que os líderes religiosos, com todo o seu conhecimento, falharam em alcançar. Uma outra curiosidade para você, agora arqueológica, a respeito das sinagogas no primeiro século. O fato de o homem curado ter sido expulso da sinagoga é significativo, porque as sinagogas desempenhavam um papel central na vida social e religiosa dos judeus. Escavações arqueológicas das sinagogas do primeiro século em lugares comuns como Cafarnaum e Magdala revelam a importância dessas instituições na comunidade judaica. As sinagogas não eram apenas locais de culto, mas também centros de ensino e discussão das escrituras. Ser expulso em uma sinagoga era uma exclusão social grave que implicava a perda de status social e local na comunidade. A menção que o homem foi expulso da sinagoga aponta para o crescente conflito entre os primeiros seguidores de Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Esse conflito é um tema central no Evangelho de João, e a expulsão da sinagoga era um símbolo da rejeição do judaísmo institucional, a liderança institucional do judaísmo, à nova revelação de Deus em Cristo. Aqui também há um paralelo com Moisés e a luz do mundo. Jesus ele entrelaça vários temas na sua narrativa, e um deles é a comparação implícita de Jesus com Moisés. João é quem entrelaça vários temas aqui na narrativa. E um deles é a comparação implícita de Jesus e Moisés. Os fariseus afirmam sua lealdade a Moisés, João 9, 28 e 29. Mas eles ignoram que Moisés, de fato, apontou para a vinda de um profeta maior do que ele, Deuteronômio 18, 15.
Além disso, o tema da luz do mundo reaparece aqui. Jesus, que declarou ser a luz do mundo em João 8,12 e João 9,5, provou essa afirmação ao trazer luz tanto física quanto espiritual ao homem cego. O Evangelho de João faz uso frequente da metáfora da luz para destacar a revelação divina e o conhecimento de Deus. Meus queridos, a cura do cego é um milagre que literalmente traz luz a alguém que vivia nas trevas. E isso traz a nós uma reflexão e uma aplicação espiritual. A história do cego curado desafia cada um de nós a refletir sobre a nossa própria visão espiritual. Estamos abertos a novas formas em que Deus trabalha ou estamos presos a tradições e interpretações que podem nos impedir de ver a sua obra? Assim como os fariseus, podemos facilmente cair na armadilha de confiar tanto em nosso conhecimento religioso, em nossos títulos, que nos tornamos cegos à revelação contínua de Deus. A resposta do homem curado, sua coragem em testemunhar de Jesus, mesmo diante, das pressões dos líderes religiosos, é um exemplo de como a fé genuína nos capacita a enxergar a verdade, mesmo quando enfrentamos oposição. Ele não apenas recebeu a cura física, mas aquele homem teve seus olhos espirituais abertos para reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. A cegueira espiritual dos fariseus serve como uma advertência poderosa de que o conhecimento religioso, por si só, não garante visão espiritual. Somente uma relação viva com Cristo, a luz do mundo, pode nos dar, a mim e a você, a verdadeira visão de quem é Deus e de como Ele opera em nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente e que você cresça na luz a respeito de quem é Jesus. Siga as nossas redes sociais e nós nos vemos agora na lição de amanhã. Um grande abraço e até lá. Na lição de quinta-feira, vamos estudar sobre a ressurreição de Lázaro, conforme descrita em João, capítulo 11. O relato da ressurreição de Lázaro, em João 11, é um dos momentos mais dramáticos e teologicamente mais profundos de todo o Evangelho de João. Ele revela Jesus como doador da vida, enfatizando não só sua divindade, mas também o propósito de sua missão. Embora o capítulo comece com tristeza e dor, ele culmina com uma das mais poderosas provas da autoridade de Jesus sobre a vida e sobre a morte. No tempo de Jesus, nós temos a revelação da glória de Deus. Um aspecto que nos chama muita atenção é que, depois de saber da morte de Lázaro, da doença de Lázaro, Jesus ele simplesmente demora para ir até Betânia. Veja isso em João capítulo 11, verso 6. Ele não está muito preocupado em chegar rápido até lá. Embora essa atitude possa parecer indiferente à primeira vista, a intenção de Jesus era revelar a glória de Deus de maneira ainda mais poderosa. Se Jesus tivesse simplesmente curado Lázaro antes de sua morte, seria apenas mais um milagre de cura, semelhante a tantos outros que ele já havia realizado. No entanto, ao permitir que Lázaro morresse e permanecesse no túmulo por 4 dias, meus queridos, ele criou uma situação que demonstraria de forma mais clara o seu poder sobre a morte. Na cultura judaica da época, se acreditava que o espírito de uma pessoa permanecia próximo ao corpo por até 3 dias depois da morte. Mas no 4º dia, a decomposição era inevitável e o retorno à vida era considerado impossível. Portanto, a decisão de Jesus chegar ao 4º dia não foi acidental. Foi uma ação intencional para mostrar que ele não estava apenas curando ou revivendo uma pessoa inconsciente, mas sim ressuscitando alguém que já estava em processo de decomposição. Uma curiosidade exegética para você sobre o termo "eu sou a ressurreição e a vida". A declaração de Jesus aqui em João capítulo 11, versos 25 e 26, é uma das mais poderosas de todo o Evangelho de João. Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida". Esse é o quinto dos 7 momentos, o quinto dos 7 momentos onde Jesus diz "ego eimi", eu sou. São 7 momentos em que Jesus diz "eu sou",
que estão presentes no Evangelho de João. E esses momentos remetem diretamente à identidade de Deus revelada a Moisés no Sinai, lá em Êxodo capítulo 3, verso 14. Eu sou. Jesus não está apenas afirmando que ele pode ressuscitar os mortos, mas que ele é a própria fonte da vida, tanto da vida física quanto da vida espiritual. Meus queridos, essa declaração conecta Jesus diretamente ao poder criador de Deus, como aquele que dá e que sustenta a vida. A profundidade aqui dessa afirmação é ainda mais forte, é mais acentuada quando nós observamos a forma como Jesus realiza o milagre. Em vez de invocar uma bênção ou realizar um ritual, ele simplesmente ordena com a sua voz: Lázaro, venha para fora. João capítulo 11, verso 43. Essa demonstração de poder criativo com uma simples palavra reflete a autoridade divina de Jesus, assim como Deus criou o mundo através da sua palavra, lá em Gênesis 1. Esse é um sinal claro da divindade de Cristo, que pode não apenas curar, mas trazer vida onde apenas havia morte. Uma outra curiosidade para você, agora arqueológica, sobre Betânia e o túmulo de Lázaro. Betânia, onde o milagre aconteceu, como já vimos em lição anterior, é uma cidade de cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Mas o túmulo exato, o local do túmulo de Lázaro, é ainda um ponto de peregrinação até os dias de hoje para quem passeia por aquele local. Escavações arqueológicas na área de Betânia, revelam sepulturas escavadas na rocha semelhantes àquelas descritas no relato bíblico. Onde Lázaro foi enterrado, ali também é relatado em João 11:38 que eles tiveram que remover a pedra. As sepulturas eram cavadas dentro das rochas. Lendo então João 11:38, vemos que a retirada da pedra também tem um significado simbólico. Ao remover a pedra, ele não apenas abriu fisicamente o túmulo, mas ele também abriu caminho para uma compreensão mais profunda da sua identidade divina. Além disso, o fato de que o corpo de Lázaro já cheirava mal, como está em João 11:39, destaca a realidade da morte física, tornando esse milagre ainda mais impressionante. Jesus não apenas revivifica o corpo recentemente falecido de Lázaro, mas ele reverte um processo natural de decomposição, confirmando o seu poder absoluto sobre a morte. E aqui há também uma ironia, a ironia da rejeição. Após a ressurreição de Lázaro, muitos que presenciaram o milagre creram em Jesus, como está em João 11:45. Mas, tragicamente, outros decidiram rejeitá-lo. Os líderes religiosos, em vez de se maravilharem com o poder de Jesus aqui, eles conspiraram para matá-lo, como relatado em João 11, verso 53. Aqui vemos uma ironia sombria. Jesus, que havia acabado de demonstrar o seu poder sobre a morte, é agora ameaçado de morte por aqueles que não conseguiam aceitar a sua divindade. Meus queridos, você que me acompanha, essa rejeição não é apenas uma questão de cegueira espiritual, como vimos nas 2 lições anteriores, mas também é uma falha em entender que o poder de Deus não pode ser detido pela morte. A conspiração para matar Jesus revela a nós toda a fragilidade do coração humano, contrastando aqui com a sabedoria e o poder de Deus. Eles pensavam que, ao matar Jesus, poderiam silenciar as suas reivindicações, mas, na verdade, o próprio ato de crucifixão ou crucificação abriria o caminho para a ressurreição e a salvação de toda a humanidade. E essa lição da ressurreição de Lázaro traz uma aplicação espiritual muito importante para nós a respeito da vida em Cristo. A ressurreição de Lázaro não é apenas uma prova do poder de Jesus sobre a morte física. Ela também aponta para uma promessa de vida eterna. Você que me acompanha, pense nisso. Jesus declarou em João 11:25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa verdade é central para o Evangelho. Aqueles que creem em Jesus não precisam temer a morte, pois ele tem o poder de dar a vida eterna.
Queridos, vocês que me acompanham, meu irmão e minha irmã, assim como Lázaro foi chamado para fora do túmulo, todos nós hoje, agora, somos chamados a sair da morte espiritual para a vida em Cristo. O milagre de Lázaro é um sinal para todos nós de que, mesmo diante da morte, Jesus é a ressurreição e a vida. Nossa fé nele nos garante não apenas a ressurreição futura, mas uma vida abundante e uma transformação agora, aqui e agora. Que Deus te abençoe e que você entenda que a qualquer momento que você clamar o nome de Cristo, ele chamará o seu nome dizendo: vem para fora. Ele pode agora te ressuscitar e te dar uma vida abundante. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã na última lição desta semana. Um grande abraço e até lá. O estudo desta sexta-feira, que é um estudo adicional a tudo que vimos durante esta semana, tem como título A Palavra que dá vida. E este estudo vai nos levar a uma reflexão profunda sobre o poder da palavra de Deus e como ela sustenta a nossa vida espiritual. Ao longo do seu ministério, Jesus realizou milagres que impactaram e transformaram vidas. E nós podemos destacar também que o verdadeiro poder de Cristo estava em sua palavra. Queridos, Jesus curava, acalmava o mar e até ressuscitava os mortos por meio da sua palavra. A Bíblia, como uma manifestação de Cristo, é a fonte suprema de poder e de transformação para todo o crente. Devemos lembrar que a vida de Cristo é que sustenta o mundo. E isso vem do poder da sua palavra. Assim como o alimento sustenta a vida física, a palavra de Deus sustenta a vida espiritual. Jesus nos ensinou que, ao depender da palavra, seus seguidores encontrariam força mesmo quando estivessem passando por dificuldades e mesmo quando a sua presença física fosse retirada da terra. Isso nos leva ao momento da tentação de Jesus no deserto, onde ele disse em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este princípio é central para a vida cristã. A palavra de Deus é o alimento que nutre a alma e é a fonte de poder para vencer os desafios da vida. A Bíblia é mais do que um livro de histórias ou ensinamentos morais. É uma revelação contínua de Cristo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, como vimos ontem, ele não apenas provou o seu poder sobre a morte, mas também demonstrou o poder criativo da sua palavra. João, ao escrever seu evangelho, não deixou de enfatizar que, no princípio, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João capítulo 1, verso 1. O poder da palavra de Jesus é o mesmo poder que criou o universo. Assim, quando Jesus fala, as barreiras naturais, como as doenças e até a morte, se dobram diante da sua autoridade. Mas as reações não foram todas iguais diante dos milagres de Cristo. Elas foram divididas. Os milagres de Jesus, embora surpreendentes, não foram suficientes para convencer todos aqueles que viram e testemunharam. Alguns reagiram com fé, enquanto outros, como líderes religiosos que vimos em algumas lições anteriores, permaneceram em descrença e oposição. Isso nos mostra e nos ensina, queridos, que mesmo diante de evidências claras, o coração humano ainda pode escolher rejeitar a verdade. Em João, capítulo 11, muitos creram em Jesus após a ressurreição de Lázaro, mas outros usaram esse milagre como uma justificativa, para tramar a sua morte. Leia lá João 11, 45 a 53. E essa divisão reflete uma verdade espiritual que é tão relevante hoje quanto era no tempo de Jesus. E qual é esta verdade? A resposta às obras de Deus depende da disposição do coração. O orgulho, o medo de perder o poder ou o status, ou mesmo o apego à tradição, impediram muitos de reconhecer Jesus como Messias.
Esta é uma advertência para mim e para você hoje. A rejeição de Cristo e de sua palavra muitas vezes não se dá por falta de evidências, mas por uma resistência interna à verdade. Também vimos que a divindade de Cristo é o fundamento da fé. A divindade de Cristo é o ponto central da fé cristã. Como destaca João, os sinais de Jesus revelam que ele é o Filho de Deus. E a fé na sua divindade é crucial para a nossa salvação. Se Cristo fosse apenas um profeta ou um líder religioso, sua morte e ressurreição não teriam o poder de nos redimir, de nos salvar. É a natureza divina de Cristo que dá valor infinito ao sacrifício que ele fez na cruz. A ressurreição de Lázaro não foi apenas uma demonstração de poder, mas uma confirmação da identidade de Jesus como aquele que tem poder sobre a vida e a morte. A declaração de Jesus em João 25, eu sou a ressurreição e a vida, não deixa dúvidas de que ele não apenas dá, concede a vida, mas ele é a própria fonte de toda a vida. A crença na divindade de Cristo, o tema central desta semana, é o alicerce sobre qual a nossa esperança de vida eterna está construída. Sem essa crença, sem a crença na divindade de Cristo, o cristianismo se reduz apenas a uma filosofia moral. Mas com essa crença, o cristianismo se torna fonte de salvação. Já falamos aqui, mas algumas outras curiosidades arqueológicas sobre Betânia e a ressurreição de Lázaro. O relato da ressurreição de Lázaro se passa em Betânia, aquele pequeno vilarejo perto 3 quilômetros de Jerusalém. Esse local é mencionado várias vezes no Novo Testamento e continua sendo hoje um ponto de interesse arqueológico e histórico. Como falamos também, existem muitas escavações em Betânia, e isso nos traz revelação de túmulos semelhantes, iguais àquele que teria sido o túmulo de Lázaro, bem como vestígios também de uma igreja bizantina construída em homenagem a ele. E esses achados arqueológicos, eles corroboram com a narrativa bíblica e dão mais credibilidade ao relato da ressurreição de Lázaro. A sepultura de Lázaro teria sido uma caverna com uma pedra fechada na sua entrada, como era comum naquela época. E isso se alinha com os detalhes descritos por João. Essa evidência arqueológica, ela não apenas enriquece nossa compreensão do contexto histórico desse milagre, mas, queridos, ela também nos lembra que os eventos registrados nas Escrituras são profundamente enraizados na realidade histórica. E aqui também poderíamos mencionar o contraste entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. E depois você pode ler o que Paulo escreveu ali em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Ali, Paulo fala sobre como Deus escolheu as coisas fracas e desprezadas do mundo para envergonhar os fortes e os sábios. Isso é exemplificado de maneira também muito clara na vida e nos milagres de Jesus. O próprio fato de Jesus, o Messias, ter nascido numa pequena vila, ter vivido como um carpinteiro e logo depois morrido em uma cruz, parecia uma loucura para os padrões da época. E os líderes religiosos, as elites da época, não podiam aceitar que o Salvador do mundo viesse de maneira tão simples e tão humilde. Hoje, os cristãos continuam crendo em coisas que o mundo considera loucura. A ressurreição dos mortos, a segunda vinda de Cristo, a salvação pela fé em vez de salvação pelas obras. Esses conceitos desafiam a sabedoria humana e os valores deste mundo, mas são o coração, o centro do Evangelho. A verdadeira sabedoria está em reconhecer a glória de Deus no meio de um mundo que despreza a Deus. E por fim, a última aplicação espiritual para nós esta semana, o viver pela palavra de Deus. A vida espiritual é mantida, queridos, pela palavra de Deus. E cada um de nós, cada ser humano, deve receber vida diretamente dessa palavra.
Isso significa que a fé não pode ser passiva. Nós temos que nos engajar ativamente com a Escritura, estudando a Escritura, estudando a Bíblia, meditando sobre suas verdades. Assim como o pão físico sustenta o corpo, a palavra de Deus nutre a alma. Em um mundo que constantemente busca novas maneiras de encontrar felicidade e realização, eu digo para você que me acompanha, a palavra de Deus continua sendo a única fonte verdadeira de vida espiritual e de transformação. A ressurreição de Lázaro e cada milagre realizado por Jesus é um lembrete de que quando vivemos pela palavra de Cristo, somos capacitados a experimentar o poder de Deus em nossa vida. Encerramos aqui o estudo desta semana falando a respeito sobre os sinais da divindade. Eu faço o convite para você para nos acompanhar. Amanhã iniciaremos uma nova semana. Siga o nosso perfil @prjulio7 no Instagram, no Twitter, no Facebook, também no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você seja sempre informado também quando um novo vídeo for ao ar. E aqui você sabe, você sempre terá um comentário de um tema do Guia de Estudos, Temas do Evangelho de João, com um olhar histórico, arqueológico, exegético e espiritual. Que Deus te abençoe grandemente e que você esteja aqui na próxima semana para um novo tema especial de estudo. Um abraço e até a próxima.